O Rei bendito, o Rei humilde, o Rei exaltado, ele deseja e quer muito que nós entendamos a mensagem dele. O maior desejo do coração de Jesus é por isso. Precisamos ouvir o que ele está dizendo. O que ele fez não foi simplesmente um ato meramente histórico, algo para as pessoas simplesmente ficarem recordando isso de uma maneira sem sentido. O sentido vai existir quando isso passar a fazer parte da nossa vida. E o Rei Jesus, ele quer falar conosco. O Rei Jesus quer nos ensinar por meio da sua palavra. Nós faremos uma oração de intercessão para que ouçamos ao Senhor Jesus, para que esse momento tão especial de sua vida não fique apenas no tempo, mas passe a fazer parte das nossas vidas, como igreja, como pessoas e como famílias. Nosso Pai, queremos agradecer por esse momento. Obrigado, Senhor, porque hoje nós voltamos um pouco na história para revivermos essa semana de Jesus. Mas, ó Deus, não queremos apenas conhecer os fatos. Não queremos apenas, Pai, saber como foi. Mas nós queremos muito mais do que isso. Nós queremos ser um com o Senhor. Nós queremos fazer parte dessa caminhada. Nós queremos sentir com o Senhor a dor. Nós queremos sentir com o Senhor momentos difíceis. Ó Deus, porque só assim, essa última semana vai fazer sentido para todos nós. Tem misericórdia, Senhor. Lembro-me quando ouço e quando nós louvamos este hino, quando a morte enfim chegar. Ó Deus, nós lembramos dos que estão hoje nos leitos, ó Deus, em estado terminal, e deixando os seus familiares chorando. Quero te pedir que o Senhor, que é o Rei bendito, o Rei humilde e o Rei exaltado, possa, Deus, visitar a todos os corações nesse dia e trazer o consolo que só o Senhor pode fazer nesta hora. Ó Deus, fala com o nosso coração, em Cristo Jesus. Irmãos, a equipe do Mer Online fez um programa para a semana toda e nós, então, convidamos para cada dia um pregador, um mensageiro. E, graças a Deus, acho que foi muito bom, né? Essa ideia de o pastor Johnny coincidir com esse primeiro dia, né? Então, o pastor Johnny, como pastor da igreja também, pastor da nossa igreja, pastor nosso aqui também, pastor também das congregações, é um pastor querido nosso, muito conhecido de todos nós. Então, ele vai ter, né, esse momento, a palavra, para então estar abrindo, né, com a palavra de Deus, a mensagem, essa semana. Ele é o primeiro pregador convidado, então ele oficialmente, como pregador, estará abrindo essa semana para nós. Então, Johnny, muito obrigado por você estar conosco mais uma vez. Deus te abençoe muito, ricamente, nesse momento de entregar a mensagem de Deus. Deus te abençoe e a palavra está com você. Obrigado. Irmãos e irmãs, eu gostaria de saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Em especial hoje, por causa do texto bíblico escolhido e do tema. Antes de ler a passagem, quando você olha para o programa da semana, você percebe que o próprio programa já nos inspira, nos edifica. Eu achei muito interessante cada tema, cada passagem escolhida, mas mais interessante ainda, acredito, a proposta da semana. E eu queria que você tivesse isso no seu coração e na sua mente.
a proposta enfática dessa semana é uma caminhada em Jerusalém, Jerusalém do tempo de Jesus. E o que a gente observa em cada caminhada, em cada momento. Então, hoje é o início, é um pontapé inicial. Não tem intenção nenhuma de esgotar a mensagem, ao contrário. É a vontade de encorajar cada um, cada uma, a, durante a semana, olhar para Deus, para a face de Deus, em Jesus Cristo, o caminho de Deus, a obra de Deus, uma caminhada que tem parada a cada dia. Hoje a gente começa, amanhã a gente dá uma paradinha e contempla a mensagem de amanhã e assim por diante. E eu fico muito honrado de ser convidado, de participar com vocês e de participar dessa ideia, dessa proposta. Fico mesmo. E olha, geralmente eu não coloco tema nas minhas mensagens, mas o pessoal já me deu o tema. E eu vou ressaltá-lo porque eu gostei muito do tema. A pessoa que deu esse tema aqui, eu não sei se ela pegou de algum lugar, mas ela acertou em cheio, porque é uma passagem que, à primeira vista, não fala de sofrimento. Mas olha o tema que a pessoa colocou, ou o grupo colocou. Jerusalém, o caminho de sofrimento e dor. Jerusalém, o caminho de sofrimento e dor. Essa é a nossa mensagem de hoje, o tema de hoje, o nosso desafio dessa noite. E eu escolhi o Evangelho de João, capítulo 12, que já foi lido aqui hoje na liturgia. Logo de cara, o primeiro versículo da liturgia. João, capítulo 12, nós vamos ler de 12, versículo 12, ao versículo 19. Se você for olhar, acho que a maioria já sabe disso, os evangelhos, os 3 primeiros, se parecem muito um com o outro, mas mesmo assim eles têm passagens diferentes um do outro. Agora, o mais diferente de todos é o 4º evangelho, que é o de João. Mas a última semana de Jesus, todos relatam, sem exceção, para perceber a ênfase que a palavra, o evangelho dá a essa caminhada que nós estamos nos propondo a fazer. E eu escolhi João porque ele é um pouco diferente mesmo dos outros 3, até nessa passagem. Então, João 12, 12 a 19, diz assim: no dia seguinte, numerosa multidão veio para a festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Essa festa aqui é a festa da Páscoa, tá? A multidão pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, Jesus, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Eu vou repetir o que eles estavam clamando. Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo, montado num filho de jumenta. Vou repetir essa lembrança do profeta. Não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo, montado num filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Mas, quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram
lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que tinham feito isso, experimentado isso com ele, Jesus. Versículo 17. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Por causa disso também, a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito este sinal. Então os fariseus disseram entre si: vocês podem ver que não estão conseguindo nada. Eis que o mundo vai atrás dele. Meus irmãos, Jesus desceu o Monte das Oliveiras, entrando em Jerusalém. Aqui, quando a gente percebe isso, logo de cara, ele descendo esse monte, montado no jumentinho, a gente percebe que Jesus, de maneira deliberada, ele mudou a sua maneira de agir. Antes, até aqui, Jesus, no seu ministério, ele usou outra maneira de agir. Certa hora, lá em Mateus 12, 19, o evangelista diz assim: Jesus não entrou em discussões, nem gritou, nem fez ouvir na praça a sua voz. O tempo todo, antes, até aqui, Jesus foi muito discreto. Não fez discussão, não gritou na praça, foi pessoal, foi mais do recôndito, foi mais do relacionamento pessoa a pessoa. Agora, nessa semana, nessa caminhada, Jesus muda a sua maneira. Aquela última semana de Jesus, a gente sabe que essa é a última semana dele, antes da ressurreição, ele faz um aparecimento público e solene, como a gente viu aqui, na cidade de Jerusalém. Não é mais lá nas cidades da Galileia, não, agora é uma cidade da Judéia, o centro, Jerusalém. E Jesus faz um aparecimento não discreto, ao contrário. Ele faz um aparecimento rodeado de enorme multidão. E eu não sei se vocês viram, tem pelo menos duas multidões diferentes aqui. Uma multidão que já tinha testemunhado o milagre que ele fez de ressuscitar Lázaro, e outra multidão que ouviu o testemunho desses e que também vem para ver Jesus. Você também vê aqui os desapontados fariseus que não queriam o bem de Jesus, eles desapontados falando, tudo que nós estamos fazendo não está surtindo efeito nenhum. Aí eles falam de uma maneira hiperbólica, né, exagerada, o mundo está indo atrás dele. Aí está o mundo e vai atrás dele. O que Jesus está fazendo a partir daqui é convergindo, presta atenção, convergindo os olhares de todo o povo de Israel, dos estrangeiros presentes em Jerusalém, da liderança judaica, da liderança romana, aquele povo todo, de uma maneira proposital, ele está fazendo com que os olhos deles todos sejam dirigidos para ele, Jesus. Esse é o propósito. Convergindo os olhares para si. É o que Jesus faz. E aí, então, já dito esse contraste na introdução, eu quero sugerir que essa passagem que nós estamos meditando, ela é cheia de contraste que nós precisamos perceber. Perceber as diferenças entre a expectativa, a maneira de nós, do homem, a expectativa da liderança, a expectativa dos discípulos, a diferença entre essa expectativa e realmente aquilo que é o caminho de Deus.
Jesus deixa muito claro, nessa entrada em Jerusalém, alguns contrastes. É pena, meus irmãos, é pena que ninguém percebeu, a multidão não percebeu esses contrastes, muito menos os furiosos fariseus, os estrangeiros não perceberam, e sabe, nem os discípulos perceberam aqui, agora, porque a própria passagem nos diz que eles só foram entender algumas coisas depois. E eles ainda falam assim, só agora nós estamos entendendo, acredito que foi na ressurreição de Jesus, e eles falam assim, e o pior é que nós, melhor, né? Nós fizemos parte, nós fizemos parte daquilo, e naquela hora nós não conseguimos entender. Muitas vezes acontece isso com a mensagem bíblica. Nós ouvimos, não entendemos perfeitamente, e tem vezes que anos depois, nós vamos, olha, era isso, é isso. E a gente se alegra tanto, porque nós ouvimos aquela mensagem, mesmo não entendendo no dia. O Ângelo foi muito feliz na liturgia, ele começou enfatizando, reservando, separando essa expressão de bendito Rei de Israel. E se você for perceber, tanto o versículo 13, que é a aclamação do povo, quanto o versículo 15, eles enfatizam essa coisa de que Jesus é rei. E então, se ele é rei, o que significa esse momento que ele entra em Jerusalém como rei? Significa, meus irmãos, olha, preste atenção, que ele está trazendo a maneira de Deus reinar. Ele está trazendo, inaugurando, instalando o reino de Deus entre eles. O reino de Deus está presente. Mas olha um contraste. Eles chamam Jesus de rei aqui, e vocês sabiam, naquela semana, até na sexta-feira daquela semana, Jesus seria chamado de rei mais 4 vezes. Então, 5 vezes, numa semana só, ele é chamado de rei. Mas a única vez que ele é chamado de uma maneira elogiosa é aqui. As 4 outras vezes que ele é chamado de rei, 2 é no julgamento diante de Pilatos, e as outras 2 é na cruz, na crucificação. Então, as outras 4 vezes que Jesus é chamado de rei são de rejeição ao rei, uma rejeição não simples, mas assassina, fatal. Então, olha o contraste. Realmente, ele é rei. Realmente, ele não rejeita essa expressão porque ele é rei. E as pessoas chamam de rei. Mas um rei que tem uma rejeição assassina. E aqui eu queria parar um pouquinho com você e fazer uma reflexão nesse sentido, que serve para a nossa vida. E é uma reflexão que nos humilha, sabe? Primeiro, tem uma expressão que está escrito aqui, que não está escrito, mas está revelado de uma maneira subjetiva. Nós podemos dizer, Deus nos quer o tempo todo e sempre. Deus nos quer. Desde a origem, antes da fundação do mundo, Deus nos quer. Quando Deus nos criou, foi para Ele que Ele nos criou. Para Deus. Porque assim nós teríamos a verdadeira vida, o fôlego de vida que Ele nos deu. Mas o que fizemos? Nós pecamos. Mas Deus nos quer. Então Ele resolve nos recuperar. E de maneira insistente. E tudo que a gente percebe no Antigo Testamento, até aqui e depois daqui, é Deus nos buscando. Deus providenciando a nossa recuperação.
a nossa redenção. Porque Deus quer um relacionamento com Ele restaurado, um relacionamento de nós com Ele, um relacionamento restaurado. Nós poderíamos dar vários exemplos, e você vai ver sempre que Deus nos quer. Deus tem o seu caminho, e Ele faz de tudo para que a gente viva esse caminho dele, a vida dele em nós. Esse é o propósito de Deus, essa é a obra de Deus. E Jesus entra em Jerusalém revelando isso. Ele vem em nome do Senhor. Ele vem em nome do Senhor, porque Ele nos quer bem, veio nos buscar. Mas eu falei que essa reflexão, ela é chata, sabe por quê? Se nós olharmos para a nossa história, o nosso caminhar, nós não temos outra conclusão a chegar que seja: nós não queremos Deus. A história diz isso. E, meus irmãos, hoje, a maior briga do homem, pensando em humanidade, é contra Deus e o Criador. Contra Deus e a criação. Nós não queremos ser aquilo que Deus nos criou. Nós queremos um caminho diferente. A briga não é contra essa doutrina ou contra aquela doutrina, contra esse pensamento ou aquele pensamento, contra essa pessoa ou aquela pessoa. A briga da humanidade é contra Deus e a sua vontade e a sua criação. Nós podemos dar vários exemplos, mas vamos dar só o exemplo do povo de Israel, que foi recuperado por Deus no Egito e andou pelo deserto e viu maravilhas que ninguém viu até hoje. Dia após dia, as maravilhas de Deus, o cuidado de Deus. Eles chegam na terra prometida e o que eles fazem? Eles se esquecem de Deus. Eles querem os seus próprios deuses. O pior, cada um de nós quer ser o seu próprio Deus. Desde Adão e Eva, nós queremos ser deuses. A história do homem diz: nós não queremos Deus. Voltando, Jesus não rejeitou o título de rei. Mas olha o contraste nessa questão. Ele não rejeitou o título de rei, mas ele repudiou tudo aquilo que a gente esperava de um rei humano. Como um rei humano entraria em Jerusalém naquele dia? Ele entraria a cavalo, ele entraria com vários seguidores, um séquito, que faria o que aquele rei mandasse. O máximo que ele pudesse de colocar para eles uma posição, uma pose, uma imagem de poderoso, ele faria. Jesus não rejeita o título de rei, mas de uma maneira bem diferente. Ele não entra com ideias militares, ele não entra com ideias políticas, ele não age dessa maneira. Ele entra, como o Ângelo já nos lembrou, ele entra no jumentinho. Sabe quem é o jumentinho? É o filhote da jumenta. Nós podemos dizer também um asno, um asninho. É nesse que Jesus entra montado. E eu queria tirar um pouquinho mais de tempo e voltar lá para Zacarias 9 e 10, de onde João tira essa profecia. E eu vou fazer isso porque João dá a profecia de uma maneira resumida. Mas eu queria que a gente lesse como a profecia foi dada. Só um pouquinho da sua paciência, tá bom?
diz assim, olha, Zacarias 9, 9 e 10. Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumento. Agora, preste atenção, destruirei os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará a paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até os confins da terra. Meus irmãos, eu fiz questão de ler isso. Jesus não só não entra como um rei a cavalo poderoso com intenções militares e políticas, como ele faz dessa sua entrada não só um momento de humildade, mas de oferta. De oferta. O que Zacarias nos diz? Nesse momento que Jesus entra como um jumentinho, na verdade, ele está fazendo um convite, porque ele oferta algo. Sabe qual é a oferta dele? Do caminho da paz. Ele oferta, na sua entrada com o jumentinho, a paz para a cidade da paz. Mas não só para a cidade da paz, mas para todas as nações do mundo. Caminho de paz. Mas aí alguém aqui do grupo pode dizer assim, tá bom, é isso que Zacarias fala. Mas o final dessa semana, o caminho de paz, o que aconteceu? Cristo ia morrer pelos pecados. Caminho de paz? O Cordeiro único e verdadeiro, o verdadeiro Pascal, Cordeiro Pascal, foi imolado, foi cortado, ferido, o sangue foi derramado. O verdadeiro sangue de expiação, no final daquela semana, ia ser derramado. O Messias ia ser morto. O caminho do Santo dos Santos foi aberto pelo verdadeiro sumo sacerdote. O sumo sacerdote não ofereceu alguém em sacrifício. O sumo sacerdote ofereceu a si mesmo em sacrifício. Você consegue perceber esse contraste? Oferta de si mesmo. Esse é o caminho da paz. Naquela semana, esse rei verdadeiro, único, ele oferece à cidade de Jerusalém e a todas aquelas autoridades uma submissão paciente e silenciosa. É só você olhar o julgamento que ele teve com Pilatos, por exemplo. Ele ficou como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a sua boca. O que será que Jesus Cristo está nos ensinando com esse contraste? Meus irmãos, o caminho da paz é o caminho do sofrimento e da dor. Jerusalém, caminho de sofrimento e dor. Para alcançar a paz, foi preciso que ele fosse castigado em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Isaías 53. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe uma coisa impressionante. A sentença de morte já tinha sido dada pelos líderes religiosos a Jesus. Eles já tinham anunciado que quem denunciasse Jesus teria uma recompensa, e que era para denunciá-lo porque, sabe, eles já tinham sentenciado Jesus à morte. Então, a gente vê aqui um Jesus que entra de maneira humilde e diferente, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe, nas entrelinhas, que é uma grande coragem. Ele foi para o centro da conspiração. Ele foi para o meio dos conspiradores. E, de maneira corajosa, ele entra como rei. E ele não rejeita isso. Aí a gente fica assim, gente, como é que foi isso, né? Jesus vai até eles
E ele vai de uma maneira corajosa e ninguém se opõe. Que misterioso poder é esse? Ninguém faz nada contra ele ali. Mas, novamente, a gente chega no outro contraste. É verdade, Jesus foi até lá, mas após isso, ele se submete a todo tipo de injustiça, a todo tipo de barbaridade, a todo tipo de humilhação, a todo tipo de morte, e morte de bandido. Morte de bandido. É uma semana de vergonha e dor. Ele que entrou corajosamente em Jerusalém, ele que, quando os soldados foram buscá-lo no Getsemane, e eles caíram quando viram, ele não podia acabar com esses seus inimigos? Podia. Mas esse não é o caminho de Jesus. Esse não é o pensamento do nosso Deus. Esse não é o jeito do nosso Deus. Ele se entrega de maneira impressionante, incondicionalmente, a esses inimigos. E aí, já estou indo quase para o final, a gente pode perguntar por que Jesus faz isso? Por que existem esses contrastes, que nós estamos vendo apenas alguns? Só tem uma única e impressionante razão. Ele propôs a si mesmo entregar a sua vida para que nós, todos os que crescem, todos que abraçassem, todos que aceitassem esse caminho de Jesus, alcançasse a bem-aventurança da vida para sempre. Não tem outra razão para ele se propor a se entregar dessa maneira. O caminho de Deus, meus irmãos, é o caminho do amor. É o caminho do amor ao Pai e do amor a nós. Eles não entenderam, eu repito, eles não entenderam. Os líderes religiosos estavam cegos, eles não conseguiriam entender esse caminho diferente deles, cheios de poder e autoridade, de riqueza, de status. Aí vem o Jesus assim, eles não entendem. A multidão queria espetáculo, a multidão queria milagre estrondoso, a multidão talvez achasse que os anjos invadiriam as ruas de Jerusalém e acabaria com o Império Romano naquele dia. Mas esse não é o caminho de Jesus. E olha, nem os discípulos entenderam. Só depois que eles foram entender. Meus irmãos, isso é uma coisa que nós precisamos parar e pensar. Sabe por quê? Aquele versículo de João mesmo, lá no início, diz assim: veio para os que eram seus, você pode continuar, mas os seus não receberam. Olha, quem não recebeu Jesus, gente, olha, presta atenção, quem não recebeu Jesus não era o ignorante, o pagão, aquele lá longe, que não sabe nada de Jesus, não. Quem não recebeu Jesus é o seu próprio povo. E nós somos povo de Deus. E agora, eu vou para o final. Nós somos povo de Deus. Nós estamos percebendo hoje, nessa noite, o que essa entrada em Jerusalém, o caminho de sofrimento e dor, que convite essa entrada de Jesus faz a cada um de nós, é um chamado, é um convite. Mas será que nós entendemos? Eu gostaria não de responder agora, eu gostaria que você ficasse com essa pergunta durante a semana. Qual é o caminho de Jesus que ele está me chamando? Qual é a vida cristã que Jesus está me desafiando? Será que a minha caminhada cristã de fé até hoje tem sido aquilo realmente que é a obra de Deus, a vida de Deus, a oferta de Deus, de Jesus? Será que é isso ou eu estou entendendo errado?
Estou numa expectativa que nem aquele povo daquele dia lá em Jerusalém. Então, que cada caminhada dessa semana, você não só entendesse, mas você se abrisse. Abrisse o seu coração, a sua mente, o seu ouvido para o caminho inédito, singular, diferente de Deus, o caminho de vida. Mas ele é muito diferente do que nós esperamos. Eu só quero deixar hoje uma chamada, um desafio, dentre tantos outros desafios. Um dos desafios dessa entrada de Jesus em Jerusalém é: meus filhos, eu não quero que vocês exerçam a vida cristã na base da força, da violência, da exigência, do triunfalismo, mas que vocês exerçam a vida cristã com firmeza, com fé, com coragem, como Jesus, mas no serviço, na humildade, na aproximação daqueles que precisam. Vocês sabiam? Algumas pessoas falaram para nós essa semana que não concordam que nós choremos, que nós choremos, que nós lamentemos, porque quem é cristão celebra, quem é cristão não fica com pensamento negativo. Meu Deus, que cristianismo, que vida cristã é essa, meus irmãos? O que a gente percebe em Jesus, nós choramos porque ele chorou, ele se sacrificou, ele identificou a nossa dor. Na Bíblia nós temos um livro inteiro de lamentação, lamentações de Jeremias, e não só Jeremias, mas quantos lamentos nós temos nos Salmos. Então, será que nós estamos entendendo bem o caminho de Deus? Vamos ser servos uns dos outros. Amém.